Oi, gente, shalom. Eu vou deixar um pensamento de graça nessa manhã, no nosso grupo de WhatsApp. E também, talvez eu coloque no canal, faça uma edição bem rapidinho, coloque lá para aqueles que acompanham também pelo canal do Graça Radical. Uma das coisas que eu tenho visto ao longo dos anos são pessoas que se fiam, acreditam em sua fidelidade, a fidelidade própria, para a fidelidade de Deus. Ou seja, o motivo da fidelidade de Deus para com ele é porque ele é fiel. Mas a Escritura não diz isso. A nova aliança não diz isso. E eu tenho visto pessoas viverem essa experiência. Digo, infelizmente, acreditarem de forma tão veemente nessa experiência, ou seja, eu preciso ser fiel para que Deus seja fiel comigo, que essas pessoas passam algum tempo e não conseguem manter essa fidelidade, essa suposta fidelidade que ele arquitetou, desenhou, moldou em seu coração, em sua mente, ou por alguém, que trouxe alguma palavra bíblica embasada nisso também, nesta fidelidade, e essa pessoa não consegue manter essa fidelidade, essa suposta fidelidade, então ela acaba, entre aspas, se afastando de Deus, acreditando que agora também Deus não tem um compromisso de ser fiel com ela. Então vamos lá. Vamos ler uma palavra que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 3. Romanos 3, no versículo 3, eu vou ler a parte B. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? O Paulo pergunta, então ele responde, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas tuas palavras e prevaleces quando julgas. Olha o decorrer dessa palavra do Paulo aos Romanos. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Olha que discurso, que está aqui, que pensamento. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem, a condenação dos tais é merecida. Eu vou ler esse texto só até aqui, é Romanos capítulo 3, se depois você quiser acompanhar, pegue sua Bíblia e faça a leitura do texto completo. Esse texto aqui diz de forma clara, Deus não está condicionado à sua fidelidade para ele manter a fidelidade dele. Isto é a lei. Deus fazia o bem se o homem obedecesse. A graça, Cristo obedeceu, como está em Romanos capítulo 5, pela obediência de um homem. Na graça, Cristo obedeceu. E todos quantos estão em Cristo são beneficiários dessa obediência ou fidelidade de Cristo, porque ele foi fiel. As dádivas de Deus vêm até a mim. Toda a graça de Deus vem sobre mim, porque isso é favor imerecido. Quem é o merecedor é Cristo, mas ele transmite essa graça até mim. Então eu vejo muitas pessoas se afastarem de Deus, se esfriarem, porque essas pessoas, na verdade, são verdadeiras, assumem suas fraquezas, elas tiveram um ensinamento distorcido da verdade. Crer corretamente faz eu viver corretamente. Se eu não creio corretamente, minha vida não é correta. Ou seja, ela não prova a verdade. E que é a verdade, graça e verdade vieram por Cristo, por uma pessoa, e não por um conjunto de regras, mas por uma pessoa, por um relacionamento, e não por um contrato judicial.
ok? Então viva essa verdade. Se hoje você está vivendo em tempos de afastamento, se assim eu posso dizer, porque o ser humano pensa que pode se afastar de Deus, mas todo momento nosso Deus está ali, cuidando, protegendo, zelando, amando, trazendo para perto dele novamente para uma oração calorosa, para um momento de contrição, para um momento de entrega, só você e ele. Então, se você está vivendo esse momento, pense nisso. A Escritura diz, palavra fiel é esta: se o negarmos, certamente ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar aquilo que uma vez ele falou, a sua palavra, a nova aliança. Ele diz: eis que convosco farei uma nova aliança, de nunca deixar de vos fazer o bem. Que o Eterno te agracie, te abençoe em Cristo Jesus. Shalom.